Vamos lá, meus amores, dar continuidade aos nossos conteúdos de ciência. Hoje vocês vão abrir o livro na página 83 e nós vamos falar sobre os cuidados com o solo, tá? Na aula passada, nós já vimos o que é o solo, o subsolo, os tipos de rocha, quais são os tipos e as características de um solo. E agora a gente vai precisar falar sobre o cuidado com o solo, né? Afinal, ele é um componente do nosso planeta e nós devemos cuidar do planeta como um todo, né? Tudo é importante para a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos outros animais e dos vegetais. Então, vamos lá. Os cuidados com o solo são plantio, né? Vamos ter que observar a erosão, que é um tipo de degradação que vai acontecer com o solo. O que a poluição vai causar no solo também. Não existe só a poluição da água, como a gente pensava. Falando poluição, a gente já vai falar, já vai lembrar, né, da água poluída. Mas vamos também falar sobre a poluição do solo e sobre a extração de minerais, o que é que a gente deve fazer, qual a forma correta para que esses minerais sejam extraídos. Lembrando, né, do nosso subsolo. No subsolo nós vamos encontrar o quê? Água e esses sais minerais, vamos encontrar outras rochas. Então vamos lá. O plantio. Todo o solo após a colheita deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. Então, lá em geografia a gente está falando sobre o que mesmo? Isso, sobre agricultura. E falamos o quê? Que com o passar do tempo, né, as pessoas foram conseguindo com a tecnologia melhores estudos para o solo. E aí eles vão observar essa questão aí, né? Depois do plantio, depois da colheita, o solo deve ser repreparado para receber outro tipo de plantação ou até da mesma, né? Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo tratores ou arados revolvendo a terra, né? Misturando a terra e adubando-as de acordo com a plantação. Durante a plantação, alguns agricultores utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar pragas. Essas substâncias podem ser prejudiciais ao solo e ao próprio ser humano, bem como para rios, lagos e outros. Então, o uso de agrotóxico é uma prática com a qual se deve ter muito cuidado e deve procurar não se fazer o uso desse elemento, porque ele pode prejudicar o solo. Nisso vai prejudicar, né, aquele tipo de plantação que está ali. E depois nós vamos fazer o consumo dessa plantação contaminada, né, desse alimento daquela plantação que foi contaminada. Pode contaminar também dessa forma os rios, né, porque pode entrar em contato com a água que está lá no subsolo e leva essa água para os rios. Erosão. Erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, retira sua proteção. Com isso, o solo fica desprotegido e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Outro fator que contribui para a aceleração da erosão são as queimadas, que provocam a perda de nutrientes do solo, além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil, né? O solo fértil é o solo bom para plantar. Mas um solo prejudicado pela erosão pode ser refeito com a ajuda de uma boa terra e o plantio de novas árvores, né? Então, todo aquele processo que o solo tem para ser construído, né? O desgaste das rochas, a sedimentação, com o passar dos anos, a ação da chuva, do vento, né? Tudo isso pode ser prejudicado pela ação do homem. Quando o homem faz o quê? Faz queimada, faz o desmatamento de uma área. Ele pode, né, causar naquele local um processo chamado de erosão, que é um desgaste sem controle daquele solo, né? E aí esse solo fica pobre, fica infértil, não tem condições de ter nenhum tipo de plantação ali. Mas ele pode ser reconstruído, né? Você pode ir lá, pode trabalhar aquele solo, né? Pode deixar o solo novamente fértil, plantando novas árvores ali naquele lugar, reconstruindo, fazendo o processo de reconstrução daquele solo. Poluição. A transformação ou decomposição do lixo é uma das grandes formas de contaminação do solo. Chorume
é um líquido produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele penetra no solo e o contamina. Então, o lixo, quando nós deixamos o lixo por muito tempo dentro do saco ali, acondicionado, e depois a gente vai lá, esquece, quando vai recolher a gente vê aquele líquido que fica saindo embaixo do saco. Aquilo ali é o chorume, aquele líquido, ele contamina o solo, certo? E deixa o solo também infértil. Então, a gente não pode estar fazendo esse descarte do lixo de qualquer forma. Deixar o lixo lá, tem um terreno baldio, o terreno está aqui, está vazio, vou jogar lixo aqui. Por quê? Porque o local para receber o lixo, ele é aterrado, ele deve ter uma proteção, né, para que esse lixo não entre diretamente em contato com o solo. E é um lugar contaminado, né? Fica um local sujo, contaminado, porque aquele solo não serve para nada. Extração de minerais. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas. Porém, ele é rico para a exploração de minerais, como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e semipreciosas. Minerais que, quando encontrados, favorecem a confecção e a criação de produtos, máquinas e equipamentos, assim como os minérios líquidos, como o petróleo e a água mineral. Então, tudo isso, né? Pedras preciosas, semipreciosas, petróleo, água mineral, tudo é encontrado onde? No subsolo. A camada logo abaixo aqui, né, do nosso solo. Ela pode ser uma camada pobre em nutrientes que as plantas, né, que os vegetais necessitam para crescer, para se desenvolver. Mas é uma camada rica nesses minerais e em água também. O diamante é um mineral bastante conhecido por ser muito valioso. Vamos encontrá-lo nesse, né, subsolo ou no solo também. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios para casa. Com o ferro podemos fazer grades e ferramentas, etc. A todo local em que a riqueza é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina, certo? Então, todo local onde acontece a mineração, onde acontece a extração de minérios, dá-se o nome de mina. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que elas fornecem. Então, o homem estabeleceu técnicas, né? Criou técnicas para explorar determinados tipos de minerais. Como ele vai fazer a retirada daquele mineral no subsolo? Atualmente, existem muitas perfurações para se retirar água do subsolo. Verdadeiras minas de água existem em camadas profundas do subsolo e, ao fazer a perfuração, a água jorra. Porém, é preciso conscientização e orientação e responsabilização na exploração do minério, seja ele qual for, para que não ocorra o quê? A degradação do solo. Então, temos que ter todo esse cuidado, seja a partir do plantio, né? Seja quando for uma grande área de mata for desmatada, né? Com a poluição, com o descarte do lixo e também com a extração de minerais. Nós temos que ter esses cuidados com o solo. Por quê? Porque tudo que a gente precisa, né, a gente pode encontrar nele, né? Se a gente precisa do alimento, a planta a gente vai colocar onde? No solo. Se a gente precisa ter uma casa para ficar dentro dessa casa, a gente vai construir onde? No solo. Se a gente desgasta, o que é que vai acontecer? Não vai ter onde a gente construir, onde a gente plantar, né? Pelo próprio nosso descuido. Vamos responder lá na página 86 a atividade. 86 não, 88 hoje. Escreva nos retângulos os tipos de rocha de acordo com as informações dadas. Letra A. Sofreram modificações por causa da temperatura. Então, quando a gente estudou lá na primeira aula sobre o solo, a gente estudou os 3 tipos de rocha. Rochas metamórficas, rochas magmáticas e rochas sedimentares. Então, quais são as rochas que sofreram modificações por causa da temperatura ou de pressões? Aí vocês vão colocar aí metamórficas. São formadas pelo magma dos vulcões. Olha o nome, magma, vai formar rochas o quê? Magmáticas. Formam-se pela sedimentação de outras rochas ou materiais orgânicos, rochas sedimentares. Observe a imagem. Vocês têm uma imagem aí na página 88. Agora responda. Você conseguiu identificar os componentes do solo na ilustração? Vocês vão identificar? Sim. Quais são esses componentes? Rochas,
areia e água, né? Formam o solo. Quais seres vivos podemos perceber na ilustração ao lado? Aí vocês vão ver planta, minhoca, formiga, tatu, joaninha, certo? Complete o quadro com os problemas que cada elemento causa ao solo. O agrotóxico é usado durante o plantio. Ele vai fazer o quê? Contaminar o solo com os produtos químicos. A erosão. Erosão, que é o desgaste do solo pelo desmatamento, pelas queimadas. Torna o solo o quê? Infértil. Torna o solo pobre de nutrientes. E o lixo? O lixo contamina o solo com o quê? Com o chorume, aquele líquido que sai do lixo, né? Torna o solo contaminado. Na página 89, complete a cruzadinha. Superfície onde as plantas se desenvolvem. Aí vocês vão escrever o quê? Solo. Camada que está logo abaixo do solo. Subsolo. Solo úmido que tem muita argila. Argiloso. Líquido encontrado no subsolo de algumas regiões que é usado para produzir gasolina, petróleo. Retiramos do solo para nossa alimentação vegetal. Nesse solo há muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição, solo umífero. Solo formado pela decomposição de ossos e conchas é o solo que? Calcário. Solo seco que possui muita areia, arenoso. Então vocês vão responder todas essas palavras na cruzadinha. Observe as imagens e as informações. De acordo com o que você leu sobre cada tipo de solo, escreva o tipo de solo possível para cada imagem. Não acumula água, vocês estão vendo aí, muita areia, arenoso. Um solo preto, né, terra preta, absorve bem a água, o solo umífero. E esse solo que quando seco ele pode rachar, o solo argiloso. Já na página 90, vocês vão observar a imagem e vem um texto acompanhando. Essa é a plantação de mel. Porém, depois de um dia de muita chuva, o terreno ficou com muitas poças d'água. Passando alguns dias, o solo ainda continuava bem molhado. Foi aí que Mary percebeu que teria que fazer algo para sua plantação, para que sua plantação de feijão pudesse brotar. Agora responda, em que tipo de solo Mary realizou a sua plantação? Se esse solo, depois da chuva, ele ficou com muita água ali, retida, ele absorveu aquela água bastante, ele é um solo o quê? Argiloso. Observe a figura que representa o que aconteceu em uma determinada área da floresta. Observe a figura que representa o que aconteceu em determinada área da floresta. Então, vocês vão ver aí na primeira imagem, a floresta está bem bonita, todas as árvores, né? A mata está cheia. Na segunda imagem, vocês podem observar o quê? Que ocorreu o desmatamento, a derrubada dessas árvores. E na terceira imagem, nós vamos ver o quê? O desgaste do solo por conta disso. Então, o solo da última imagem tem solução, pelo que nós aprendemos? Sim. Explique o que pode ser feito. O que é que ele pode fazer para que esse solo retorne a ser o que era antes? Pode ser feito o repreparo do solo, né? Colocar uma nova terra ali naquele solo, uma terra saudável, fértil, e o plantio de novas árvores para aquele solo, para que aquele solo fique novamente bom, né? Para o cultivo. Deve-se ter todo esse cuidado com o solo. Então, vocês vão responder essas atividades da página 88 até a página 90, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá pelo WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.